Olá, tudo bem? Começando mais um Pod Sistemas, o podcast elaborado e organizado pela Fox Sistemas. Aqui do meu lado direito a Márcia Deraui, ela que é CEO da Fox Sistemas. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Nesse mês de agosto, a gente comemora o mês das mulheres na indústria. E nada mais justo do que a gente trazer as mulheres das indústrias. A primeira convidada aqui, ela é diretora da Jorsa Embalagens, que neste ano completa 33 anos de mercado, uma empresa familiar, né? E que está na sua segunda geração. Ela também é uma das mentoras do programa feminino da Fiesp. A Fiesp, para quem não sabe, é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, chamado Elas na Indústria. No auge dos seus 44 anos, com tanta responsabilidade. Boa tarde, Renata. Olá, boa tarde. E acompanhada dela, a gente está com a Márcia Hibert, não é isso? Isso. Márcia, muito prazer por você ter vindo aqui. Eu tô sem o seu currículo aqui, porém a gente vai ficar sabendo aí ao decorrer da nossa conversa. Se você me permite, Márcia, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para Renata, né? Renata, eu queria que você falasse como que foi o seu primeiro contato com a indústria, né? Como tudo começou, se foi por uma base familiar ou se foi a força do acaso. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, a Jorsa é uma empresa familiar, como você mesmo já disse, e estamos na segunda geração. E toda a minha experiência profissional se deu dentro da empresa Jorsa, que foi uma empresa fundada por irmãos, né? E um dos fundadores é meu pai. Que legal. E nesse tempo aí, dessa trajetória, né, da empresa, nós chegamos no momento, né, da sucessão. E eu já estava na empresa, né, desde os meus 18 anos. Então, eu já estava carregando ali uma bagagem, né, de conhecimento que seria essencial, né, para que a gente pudesse dar sequência nesse momento. Porém, foi estruturado de uma forma em que os fundadores optaram por fazer essa transição de uma forma muito profissional. Então, nós contratamos uma consultoria e essa consultoria ficou na empresa por 2 anos para avaliar se os herdeiros que lá se encontravam, se realmente poderiam ser sucessores, se tinham capacidade para isso, né? E nesse tempo profissional meu, eu já tinha feito 2 faculdades, já tinha feito uma pós-graduação, então eu estava me preparando, né, para quando esse momento chegasse, eu estivesse pronta, né, digamos assim. E aí foi quando tudo realmente tomou forma, né, com a segunda geração, essa gestão que nós optamos em fazer, né, tem como diretor também o meu primo, que é filho de o meu tio, que também é fundador, e também o meu marido, que é também diretor. Né? Então, eu faço diretoria administrativa e financeiro, o meu primo Diego, diretor comercial, e o meu marido é diretor industrial e de controladoria. Então, toda a experiência que eu tenho aconteceu dentro da Jorsa. Legal, bacana. E fala um pouco da Jorsa, o que a Jorsa faz, porque esse ano completa 33 anos, né? Sim, inclusive nesse mês de agosto agora nós iremos completar 33 anos já no mercado. A Jorsa é uma empresa que produz caixa de papelão, é uma cartonagem, né, que compra o papelão, né? A matéria-prima principal nossa é o papelão e a gente transforma em embalagens. E hoje nós temos em nossa carteira muitos clientes, né, que se encontram com a gente aí há muito tempo, que já carregam, né, toda essa essência que a Jorsa consegue transmitir através das nossas embalagens com qualidade. Nós atendemos vários segmentos. E porque todos os produtos precisam ser embalados, né? Para Sim, com que chegue para certeza. o seu consumidor final. Então, nossas caixas são coletivas. Né? Então, a Certo. gente atende aí grandes centros, né? Nós temos hoje, né? O setor de embalagem ele é considerado o termômetro da economia.
né? Então, Verdade. através, né, das embalagens que a gente fornece, a gente não exporta, porém a gente tem muitos clientes, né, que exportam, né, e a nossa caixa aí Certo. acaba viajando ao mundo. Ah, certo. Uhum. E a Márcia entra em que momento aí, né? Eu queria saber um pouco mais sobre a Márcia também. Eu entrei na Joyce em 2010 como cartonageira, mas assim para fazer a parte de colagem das embalagens. Certo. Não era intenção, assim, assumir como líder no momento. Mas aí acaba, né, a gente, o que eu posso dizer? A gente não nasce líder, mas todos os trabalhos que eu passei antes, sempre me destacava ali como ali a responsável e a disciplinada. Isso eu tentava fugir dessa Uhum. liderança, que eu não queria assumir essa responsabilidade, mas eu vi que eu não ia conseguir, eu ia ter que assumir. E foi onde começou tudo na Jorsa. Tive oportunidades, a parte que eu fazia ali, para mim já ficou monótono, porque eu já sabia fazer tudo, para mim eu queria mais, eu queria crescer na empresa. Foi onde surgiu a oportunidade de assumir a parte de liderança. Assumi a parte de líder. Não tive obstáculo. Sim, eu tive obstáculo no começo, mas assim, entre os colaboradores, nenhum. Porque eu acho que o que a Joyce passa para a gente, a cultura, eu acho que todos ali envolve com a cultura da Joyce. Então eu me sentia muito à vontade. E aí eles foram dando a oportunidade para mim na parte profissional, crescer na empresa. E eu abracei. Que legal, né? Bacana. De Márcia para outra Márcia aqui, a Márcia Deraui. Você quer fazer alguma questão? Boa tarde, gente. Eu Boa agradeço muito, estou muito Boa contente tarde. com a presença de vocês, essa gentileza de dividir com a gente, de compartilhar toda essa história, todo esse programa, que a gente tem a intenção aqui de fazer com que os empresários em geral, principalmente da indústria, saibam e tenham referências e tenham exemplos que eles possam colocar dentro de suas empresas também, independente de uma grande formação, de um grande investimento, às vezes ideias simples ou comportamentos simples já fazem toda a diferença, independente do tamanho da empresa. E obrigada, Renata, obrigada, Márcia. A gente percebeu, Renata, uma intenção muito grande de tratar bem as pessoas. Está vendo a Márcia aí como está dizendo que se desenvolveu a partir daí. Onde que nasceu essa visão para o humano dentro da Jorsa? Nossa essência sempre foi priorizar os nossos colaboradores, mas de uma forma que eles pudessem se desenvolver e crescer dentro da nossa empresa. E foi aí que, praticamente no início, né, da nossa gestão, né, hoje a segunda geração já está há 8 anos, né, conduzindo, né, a empresa. Não que antes não tinha, mas eram visões diferentes, né? E com essa nossa gestão, a gente conseguiu estruturar, né, um plano de cargos para que o colaborador pudesse enxergar que dentro da Jorsa ele tem uma oportunidade de crescimento, mas que seja direcionada, né? Então ele entra sabendo aonde ele pode chegar, né? O que ele precisa para chegar até lá, né? Então é um plano de cargos que com o nosso pilar da transparência, ele é aberto para todos os colaboradores. E dessa forma, ele pode se desenvolver, né? Desde que tenha o interesse, obviamente, e ali criar uma trajetória profissional. Porque a gente sempre entendeu que olhar as pessoas, né, sabendo que elas carregam capacidades e que ela pode se desenvolver, fez toda a diferença, né, na vida de muitos colaboradores que estão com a gente lá há muitos anos. E privilegiar a mulher, existe alguma coisa voltada ou é natural? Existe alguma coisa voltada para motivar? Sim. Dentro desse nosso plano de crescimento, a gente não tem específico para a mulher ou para o homem.
Então, a gente deixa a oportunidade ali aberta. Tanto é que hoje, no nosso time de gestores e líderes, todos são formados dentro da nossa empresa. A gente nunca precisou sair no mercado, trazer um profissional, né, para a nossa liderança, porque ali dentro a gente dá essa oportunidade para ele crescer. E foi aí que, nesse desenvolvimento, né, toda essa trajetória, nós conseguimos, né, ter o que no nosso setor é raro, tá? Ter 2 mulheres na liderança da fábrica. Né? Temos uma outra líder também, que pertence à liderança ali do setor de qualidade. Né? Temos líder no setor comercial, na contabilidade. Né? Então, está aberto. E devido toda essa cultura, que a Márcia mesmo disse, onde o respeito fala muito alto, né? Nós nunca tivemos problema de ter uma mulher, né, de nenhuma dessas funções que eu citei. Que a cultura já estava implantada. A né? cultura já está implantada e é um Isso. processo de crescimento que todos estão envolvidos. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para minha xará aqui. Você diz em determinado momento que você tinha um certo receio, você não queria assumir a liderança. O que te prendia ou o que te deixava em dúvida? Talvez há muita responsabilidade. Ah, tá. A responsabilidade. Hoje você lidera Hoje pessoas? eu lidero Quantas? pessoas. Mais ou menos lá, quantas são, Renata? Lá no ambiente produtivo nós estamos na faixa de 60 pessoas. Mais ou menos. 60 pessoas, então realmente é bastante. A maioria é tudo você homem. tem se relacionado bem, tanto Todos. com o pessoal, com todos. Isso. Nunca faltou com respeito. Que nem eu falei no início, acho que já vem da cultura da empresa. Certo. Você sente, se você sentar numa mesa de reunião e tiver que defender o teu setor, você sente que é respeitada como líder feminino? Eu acho que sim. Na coisa? Sim, com certeza. E de que forma você acha, Renata, que isso ajudou para a vida dela, facilitar a vida dela? Porque quando você acredita, né, no potencial das pessoas e você dá voz para elas, né, isso acontece de uma forma muito natural, porque o nosso modelo de gestão é a gestão participativa. Então, a gente coloca isso para todo o nosso time de gestão, que eles têm, né, carregam, claro, né, as suas responsabilidades, mas eles também têm a oportunidade de desenvolver o trabalho deles, né, com a autonomia que lhes foi dado. Então, a gente deixa isso muito claro, porque para o crescimento, eles precisam, né, caminhar dessa forma. E você estruturando dessa forma, não tem problema em ser uma mulher ou ser um homem, né? Todos estão no mesmo patamar, né? E todos se entendem, todos se comunicam sem diferença alguma. Nossa, fantástico. Respeito. Isso tem que ser disseminado, né? Tem que espalhar, a gente está aqui. Vamos colocar um tijolinho nessa construção, né? E diz uma coisa, Renata, houve alguma resistência masculina, assim, a princípio? Porque a gente sabe, ainda mais uma empresa de embalagens, né? Eu não sei qual que é o número de homens lá. Você pode me dizer quantos homens e quantas mulheres tem? Em número, assim, agora eu não vou lembrar de cabeça, tá? Em porcentagem, mais ou menos. Mas hoje a gente tem 70%. Mais ou menos. 70% é masculino. E com essa liderança feminina de vários setores que você citou, você sentiu se houve alguma resistência entre eles ou foi algo mais natural? Eles aderiram à cultura da empresa? Em nenhum momento nós tivemos, assim, problema em relação a isso. Em nenhum. Porque como é um processo que desde o início, né, o colaborador ele já entra, ele conhece o seu plano ali de crescimento, ele tem ali a autonomia que de repente, eu quero crescer num outro setor que não está na minha escadinha, né? Então ele também consegue, diante, né, das vagas que são ofertadas, eles também conseguem. Nós temos muitos casos lá, né? Então essa transição assim de setor também pode acontecer e nós nunca tivemos resistência nenhuma em nenhum setor, né, pelo fato de ser uma mulher.
sabe? Então, acho que a palavra que descreve muito todo esse processo que acontece na Jorsa é a forma natural com que a cultura, né, Sim, ela sim, acaba enraizando isso nas Não pessoas tem que estão lá. arbitragem, né? Não tem arbitragem, Meritocracia total, né? não tem nenhum preconceito. Isso é fantástico. Eu vejo que a maior dificuldade é justamente de alcançar isso. Eu vejo mais problema fora, na sociedade, do que na formação feminina. Né? E sobre isso, queria te perguntar o seguinte: você se formou dentro da empresa com relação à vida profissional. Fez falta para você ter passado por outros ambientes, ou de que forma que você supriu isso? Porque você estava entre familiares, numa empresa assumindo a segunda geração. Você não tinha parâmetros, ou tinha? Como é que você fez isso? Então, porque como desde os meus 18 anos, né, eu comecei minha vida profissional dentro da empresa, no ambiente familiar, não foi desde o início, não, que eu pensei em toda a minha trajetória profissional seria na Jorsa. Tanto é que a minha primeira formação é na construção civil. Eu sou tecnóloga de construção civil. Certo. Então, eu não queria permanecer, sabe? Então, meio aquele jovem que quer novas oportunidades, conhecer novas coisas. Mas veio depois um outro sentimento, que como meu pai era um dos fundadores, né? Meus tios. Então, eu falei, poxa, mas que legado que eles construíram. Sim. E eu preciso estar envolvida, né? Eu quero dar continuidade nisso. Foi aí que a minha chave virou. Aí eu fiz uma faculdade de ciências contábeis. E aí, a partir dessa faculdade, quando você tem a oportunidade de trabalhar na área, na época eu já estava na administração, ali no financeiro, então muitas coisas que eu aprendi na faculdade eu consegui implantar dentro da empresa, então isso foi me enriquecendo profissionalmente. Aí depois eu procurei fazer uma especialização, né, em controladoria, gestão financeira, e tudo isso foi fortalecendo aquele sentimento de pertencimento mesmo, sabe? De dar continuidade em todo aquele trabalho que com tanto esforço foi construído, né? Pelo meu pai, pelos meus tios. E agora você vê a empresa já completando, né? 33 anos, né? Com tanta história de sucesso, com tantos colaboradores envolvidos que hoje fazem da Jorsa sua segunda casa, que tudo faz sentido. E aí se teve uma família, né? Vira uma família grande. Sim, uma empresa familiar que acolhe, né, como uma família mesmo, que faz a diferença na vida das pessoas que passam pela nossa empresa. Então, mesmo que você tivesse passado por outras empresas, o conceito seria outro, você estaria implantando. Mas eu estou vendo que você já cutuca muito essa questão de estar onde não é muito comum. Você foi pela construção civil também, que não é uma área feminina, né? Ela já está voltada para isso. Que característica pessoal você acha que tem, que ajudou nessa sua liderança? Olha, acho que assim, o meu olhar humano para as pessoas sempre me ajudou, né? Porque você enxergar as pessoas sabendo que elas carregam pontos fortes que muitas vezes não foram nem descobertos por elas próprias. E, de repente, você, através de uma oportunidade, você enxerga a pessoa se desenvolvendo, né, naquilo que a pessoa era tímida, não falava direito e tinha dificuldade nos processos. Aí você vê aquela pessoa crescendo. Tudo isso é muito gratificante para mim. E quando você carrega todo esse olhar humano, é tão grandioso você ter um time, né, onde você vê que as pessoas estão felizes, né, que as pessoas estão lá e estão carregando a essência que um dia foi plantada pelos meus pais, né, pelos meus tios, né, e hoje eu tenho a oportunidade de dar continuidade e essas pessoas que estão lá saberem que elas podem se desenvolver, crescer e ali ter uma vida profissional e por que não aposentar na empresa? Né? Então a gente estimula muito isso, a gente provoca muito isso no nosso time e faz diferença. Faz. A Márcia faz parte da família ou não? Não. Aí eu te pergunto, Márcia, quando você... Família de sangue, não. Você entra numa empresa familiar,
que a gente sabe que a gente entra e às vezes a gente tem um falso pensamento de que é um núcleo fechado, vai ser só para a família. E de repente você está em um cargo de liderança. De produção. Exatamente. Em que momento que você percebeu de que, cara, eu realmente posso ser líder, né? E aí eu te pergunto também, o que chamou a atenção nela, qual foi a característica que despertou que ela realmente ela poderia ser uma líder? Sabe aquela expressão que a gente fala, nossa, esse colaborador veste a camisa? É a expressão que encaixa na Márcia, com certeza. Sempre vestia a camisa. Então, mas assim, desde sempre você achou que poderia chegar ali ou... Desde o primeiro dia, eu me senti acolhida. Tá, legal. E o que faz a gente enxergar nessas características que, lógico, são essenciais para um líder, né? Vestir a camisa, responsabilidade, tudo isso é o básico, né? Que você espera de uma liderança. Comportamento. Mas quando você vê que a pessoa, ela tá ali, ela tá envolvida, né? E para que as coisas aconteçam, que o resultado chegue e que a Jorsa realmente tenha todo esse sucesso que nós temos hoje no mercado, são pessoas como ela que faz a diferença, com certeza. Certo. É interessante você falar isso, só um pequeno desabafo meu, porque quando eu comecei a minha vida profissional, eu era ajudante em um supermercado de uma empresa familiar. E aí, de repente, eu fui subindo, eu fui para repositor e tudo mais. E na hora que eu senti que eu poderia ser gerente, vinha um gerente de fora e era contratado. Então, assim, eles não tinham essa base, essa filosofia de pensar em quem está ali dentro, fazer com que aquela pessoa cresça, né? Isso é muito triste, né? Sim. Então, dito isso, parabéns aí para vocês, né? Porque se você tiver esse olhar que a pessoa que está desenvolvendo, você já conhece, poxa, você já conhece a trajetória que aquela pessoa vem ali trilhando com você. E aí, no momento da oportunidade, do reconhecimento, você vai buscar lá fora. Aí você quebra toda aquela expectativa de desenvolvimento, de crescimento. Dentro, né? E desmotiva, porque hoje na nossa empresa, como eu falei, todos os líderes foram formados lá dentro. Então, todo mundo que chega, olha, eu tenho essa oportunidade, eu posso ter. Eles tiveram, eu também posso ter um dia, né? Mas vai se preparando que a oportunidade, quando chegar, se você estiver pronto, abraça, que dá certo. Que legal. Porque a gente tem duas coisas que eu noto aí. A gente vem de uma geração, de gerações passadas, em que isso existia uma segregação muito grande entre patrão, líderes, sócios e funcionários empregados. Eu participei de duas empresas onde os funcionários eram simplesmente números, né? Não se tinha uma certa proximidade e eu querendo, já pensando com um pensamento diferente, eu queria no aniversário privilegiar, eu queria cumprimentar, eu queria que eles tirassem férias, se filho tivesse doente, eu queria que fosse cuidar, e isso era visto como um absurdo. Isso aqui não é uma instituição de caridade, e eu não via isso como caridade, eu via isso como prestar atenção no humano. Então, para ver como a indústria, mas vocês que têm 33 anos, não têm foram pelo caminho ao contrário disso, né? E hoje em dia, outra coisa que eu vejo são os jovens. A meu ver, me diga se eu estou errada, eu não vejo essa característica de vou ficar aqui e vou crescer aqui. Eu vejo um imediatismo muito grande de querer ficar um pouco e daqui a pouco eu vou sair. Como é que você vê essa questão da geração mais nova? Olha, já faz um tempo que a Jorsa já vem olhando com um certo cuidado nessa geração. Porque toda entrada de geração no mercado traz um certo transtorno ali, dá uma mexida, não é? E nós já enxergávamos essa geração, né, a famosa geração Z, né, que vem agora aí entrando no mercado, e já enxergando as suas características, né, de uma forma que a gente pudesse se adaptar a essa nova realidade. Porque o que a gente carrega também de experiência com os jovens, porque
a Jorsa também sempre foi uma empresa que deu oportunidade para o jovem. Então, nós nunca fomos uma empresa que estava só interessada em cumprir cotas, né? Porque a gente tem que ter cotas do menor aprendiz. Sim. Mas a gente sempre olhou aquele jovem mais como, olha, vamos dar uma oportunidade, é o primeiro emprego, ele está entrando no mercado de trabalho agora, vamos dar uma formação para ele. Então, tanto é que nós tivemos já no nosso quadro de colaboradores, 33% dos nossos colaboradores eram jovens que foram efetivados através do programa do Jovem Aprendiz. Então, já faz um tempo, né, que a gente tem esse olhar. E com isso, a gente foi entendendo as características que essa geração carrega, né, mas com um olhar positivo. Porque hoje o que a gente ouve falar muito, é uma geração que realmente tem o imediatismo Sim. como característica, mas também tem, né, propósitos envolvidos. Né? Eles querem estar num lugar que ofereça propósitos, que tenha uma cultura que bata também com os valores que ele enxerga muitas vezes. Né? Então, tem todo esse lado positivo que a gente consegue também trabalhar, né, e deixar que a empresa seja realmente acolhedora para que esse jovem chegue e fale, poxa, o ambiente aqui é legal, né? Tô me sentindo acolhido, eu tô feliz aqui, né? Tanto é que hoje um dos nossos investimentos é voltado com olhar para essa geração. Nós estamos lá na construção de um prédio novo administrativo, onde nós teremos uma área de descanso que vai ter área de jogos, né? Um ambiente que ele possa ali se descontrair, né? No seu intervalo, né? Ali no seu descanso. E vamos oferecer esse diferencial que nenhuma empresa da nossa cidade tem. Então, é oferecer assim, olha, vem para Jorsa, aqui você vai ser valorizado e você vai trabalhar o seu propósito aqui. Muito legal. Você é a primeira que eu vejo que tem planos para a geração Z. Todo mundo desiste rápido. Não é o caminho Todo desistir, mundo, né? pois é. Porque A gente é difícil, precisa porque deles. é difícil. Pelo menos a gente sente. Eu estava chegando à conclusão que você teria que ter líderes mais jovens para coordenar essa equipe. Porque os líderes mais antigos não conseguiriam. Você está dizendo que não, que é possível ter um programa que você consiga atender a responsabilidade, ao compromisso, a vestir a camisa, a também gostar do ambiente e não querer sair e diversificar, porque eu vejo na cabeça deles muito querer experimentar um pouco de tudo, Sim. né? Sem se comprometer com uma empresa, sem se comprometer com uma carreira. Hoje eu tenho uma carreira, mas amanhã eu posso ter outra. Exato. Então, assim, a gente vai acompanhar vocês aí nessa jornada, porque é bem legal. Pode servir de exemplo para muitas empresas. Sim, Né? e foi um dos assuntos, né, que nós colocamos, como eu disse, né, todo ano a gente trabalha, né, um tema, e como esse ano a gente está trabalhando a excelência, é o nosso propósito. Um dos temas, né, Márcia, que nós trouxemos ali para provocar os nossos colaboradores, entre eles vários jovens que estão conosco. Pessoal, muitas vezes o desejo de conhecer algo novo pode fazer que você saia, né, da empresa, mas você ainda não se deu o tempo de se desenvolver. Né? Então, como que a gente trabalha a habilidade? É através do conhecimento, prática e repetição. Se você não conquistar essa habilidade aonde você estiver, você não vai enxergar o seu desenvolvimento em nenhum lugar. Então não adianta ficar pulando de galho em galho, porque quando você vê, você está na estaca zero. Você não conseguiu se desenvolver em nenhum lugar. Exato. Então, se dê o tempo. A característica imediatista existe, mas se você não conseguir evoluir aqui na Jorsa, porque você não se deu esse tempo, em outro lugar você também não vai conseguir. E aí, quando você vê, você só perdeu tempo na sua vida profissional, não se destacou em nenhuma profissão, né, que você goste, que você deseje crescer naquilo, e quando você vê, né, o tempo passou. E o tempo, ele é ingrato, porque ele passa muito rápido. Então, um dos temas que a gente trabalhou esse ano foi isso, justamente para provocá-lo. Gente, dá um tempinho aí, espera, aprende, que você vai conseguir, e ficar pulando de galho em galho não vai te ajudar. Perfeito. Deixa eu fazer uma coisa, Márcia, me diz o seguinte, a Renata levou você e mais uma líder lá no programa do Elas na Indústria,
E você viu que lá existe uma tendência, um objetivo muito claro de que uma mulher puxe uma outra, porque o número de mulheres na indústria, líderes como você é muito pequeno. E a Marta Suplicy ainda puxou um ganchinho aí de que a mulher negra é pior ainda, porque aí o número chega a 0, 0, 0, 0. E o que você percebe que você consegue ajudar a trazer mais mulheres para cargos de liderança dentro do setor que você está? Eu acho que incentivo, né? Incentivando, né? Você vê Acompanhando. possibilidades Sim, de trazer sim, outras mulheres para isso também. sim. O ambiente, pelo jeito, te Sim. permite, né? Mas e a outra líder? Adriana. Adriana, Adriana. como é que ela tá nesse sentido? Tá indo também super bem. É Super bem. líder de produção também? Ela é líder da parte do acabamento, colagem. Certo, que legal. Ah, não, tô falando da É da Adriana é da mesmo, Adriana né? mesmo, É. né? Uhum. Tem a Adriana e tem a Monize, né? Monize da Monize. qualidade. E você, Renata, você vê que pode dobrar, melhorar essa posição feminina na indústria? Com certeza. É. Nós já estamos trabalhando para isso, porque nós temos uma reunião semanal do nosso time de gestão. E nessa reunião, né, a primeira parte é dos processos, dos acontecimentos da semana anterior, né? Então, todo aquele trabalho mesmo ali, né, do nosso processo da fabricação de caixas de papelão mesmo. E a outra parte é voltada para orientação. E aí, entre os líderes gestores, nós já temos as pessoas que irão substituí-los, que também participam dessa reunião de orientação de liderança. Então, nós já temos a nossa líder de qualidade, já tem uma outra mulher que também participa dessa orientação e também já está nessa formação de liderança. O nosso gestor, né, que faz o planejamento e controle de produção, temos uma mulher também já trabalhando para que possa também estar substituindo. Por que que a gente faz esse trabalho? Porque o meu gestor, o meu líder, vai entrar em férias. E quem vai substituí-lo tem que ser uma pessoa também que está preparada para a liderança, porque vai acontecer episódios ali que vai precisar ter um conhecimento, né, de gestão, né, de liderança. Então, a gente já faz esse trabalho. Então, nós já temos aí nesse caminho mais 2 mulheres sendo desenvolvidas para a liderança. Certo, perfeito. Parabéns, parabéns, que é muito gratificante até de ouvir. Né? Assim, e alguma pergunta? Eu estava aqui passeando pelo site e aqui tem toda a história, né, da Jórcia, o tipo de papel e eu estava vendo das embalagens. Agora eu vou fazer uma questão relacionada ao cliente, né? Qual que é o maior tipo de cliente? É o atacadista mesmo? Ou é o cara que faz algum tipo de varejo? Como que é isso? Dia a dia? Hoje nós atendemos vários segmentos. Né? Então, você olha assim no nosso portfólio de clientes, a gente atende todos os segmentos: alimentício, farmacêutico, químico, automotivo, atendemos o pessoal do varejo. Né? Então, são assim, caixas para embalar diversos produtos. E hoje, um segmento que a Jórcia está muito forte é no alimentício. Né? Então, nós temos muito clientes, né, que têm assim, uma potência econômica, assim, um grande peso no nosso país, que fazem parte da nossa carteira. E também, né, o setor farmacêutico, também a gente atende muito, e são setores que eu estou assim, dando um destaque, porque precisa ter uma qualificação para que possa atendê-los com a excelência que eles precisam, porque eles são extremamente exigentes, né? Então, você fala, olha, eu atendo hoje o segmento alimentício, o farmacêutico,
já é um cartão de visita, assim, que olha, se você atende esses dois segmentos, qualquer outro setor você consegue atender devido às exigências que a gente precisa atender para que a gente possa realmente fornecer as caixas com a qualidade que, assim, tem que ser impecável, né? Que eles precisam mesmo, assim. E hoje a gente consegue ter um foco, né, no nosso cliente, assim, também, carregando toda essa qualidade, fazendo novos investimentos agora também na nossa planta. A gente está para receber uma nova impressora, que é uma impressora digital, e vai fazer, assim, toda a diferença, assim, no nosso segmento, porque vai nos permitir produzir embalagens com uma qualidade de impressão semelhante a uma impressão de foto, né, na embalagem. Eu ia te perguntar isso, aonde que a tecnologia entra, né? Porque a gente vê que as embalagens é algo muito antigo, é até analógico, né? Uma coisa... Sim. E aonde que a tecnologia entra nessa parte? Mas aí você já tinha me respondido aí. Mas tem mais alguma coisa? Sim. Então, hoje o nosso segmento, a gente está muito voltado a atender às demandas e sempre de olho, né, no que a gente pode já nadar em primeiro lugar, digamos assim, né? E essa impressora, né, que nós temos a oportunidade agora de trazer para nossa planta, já nesse mês, inclusive, vai, assim, deixar com que a nossa embalagem ela seja diversificada, né? Consiga atender os clientes que a gente já tem, que já estão com demandas para embalagens com impressão digital, né, quanto a novos clientes que também estarão, né, vindo aí para a nossa carteira, porque já estão com essa necessidade de impressão, né, que tem ali, né, toda a qualidade, assim, que eles precisam. Hoje a gente atende cliente que tem na embalagem a foto de um lanche, de um hambúrguer. E, sabe o pão ali que tem o gergelim? Precisa aparecer na impressão da caixa. Tem esse cuidado. Então a gente tem que estar assim, sempre de olho no que é a necessidade que o nosso cliente precisa ter e com isso a gente vai correndo atrás. Legal, interessante. Nós estamos caminhando para o final. Tem alguma coisa? Quer colocar mais? Bom, eu acho que é isso, Eu né? queria perguntar para a Renata, o que você viu, o que eu ouvi aqui é muito diverso do que eu vejo no mercado. Principalmente para pequenas indústrias, com relação à cultura. E eu estou vendo que a solução é aculturar, é ter programas internos, é fazer a gestão participativa como você faz. Então, o que você diria para essas indústrias que estão muito travadas com relação à gestão e principalmente em aceitar o feminino na gestão? Como é que você faria daria uma dica dos primeiros passos? Olha, o primeiro passo, com certeza, assim, na nossa visão, é enraizar a cultura. A partir do momento que você enraiza, né, sem perder a sua essência, porque nós tivemos fundadores que iniciaram tudo. E a gente carrega a essência desses fundadores até hoje. Antes, a nossa empresa até falava, é a mãe Jorsa, porque os fundadores já tinham essa visão humana, sabe? Então, a gente carrega, né, toda essa essência que eles colocaram ali na base, né? E aí, a gente só foi aperfeiçoando, né, essas raízes que eles deixaram ali pra gente. E através de uma cultura bem consolidada, onde todos que entram na empresa, todos, sem exceção, saibam que a empresa tem uma missão, que ela foi fundada por um propósito, né? Uma visão. Onde que a gente quer chegar no futuro? Então, a gente precisa que os colaboradores enxerguem aonde a empresa quer chegar para que ele caminhe junto, né? E carregar valores, né? Que são essenciais ali para que tudo isso funcione, faz toda a diferença. Então, acho que nesse primeiro momento, enraizar a cultura, eu acho assim, o principal fator para que as coisas andem em sintonia, para que os colaboradores se envolvam, para que haja aquele real engajamento. E através, né, de toda essa cultura bem implantada, você consegue caminhar com o desenvolvimento das pessoas, sem distinção.
se ela é homem, se ela é mulher, mas todos carregam uma capacidade dentro de si. Todos carregam pontos fortes. E ali você desenvolve de uma forma muito natural, né? Sem obstáculos que impeçam, né, o desenvolvimento de uma mulher na liderança, por exemplo. Então, isso para nós não faz nenhum sentido. Então, acho que hoje a grande essência assim, da nossa gestão é carregar tudo isso que eu falei, mas de uma forma que seja transparente e de uma forma que as pessoas se envolvam e realmente faça sentido estar lá. Porque se não fizer sentido estar lá, não vai valer a pena para ninguém. Certo. E está provado que isso não faz, não deprecia em nada o crescimento, o De forma comercial, né? A proposta de futuro da empresa, muito pelo contrário. Está provado que a diversidade só faz bem para todos. Né? Exato. Legal, muito obrigada pela presença de vocês e parabéns 1000 vezes pelo programa que vocês têm aí na Jorsa. Né? A gente que agradece, né, Márcia, essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque falar de uma coisa que a gente ama é fácil. Verdade, verdade. Bom, finalizando mais um Pod Sistemas, eu vou deixar o site aqui de vocês, é o jorsa.com.br, para quem quiser falar com vocês.